esclerose lateral amiotrófica, mais comumente conhecida por doença de Lou Gehrig, é a doença do neurônio motor mais comum e devastadoramente fatal entre os adultos. Ela caracteriza-se pela degeneração e perda dos neurônios motores do córtex, tronco cerebral e medula espinal, resultando em uma variedade de sinais clínicos de neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Lembrando que os neurônios motores superiores são os neurônios que se projetam do córtex para o tronco cerebral e medula espinal, e os neurônios motores inferiores são os neurônios que se projetam do tronco cerebral e da medula espinal para os músculos. Aqui eu trouxe um breve histórico dos registros da ELA durante aí todo o seu desenvolvimento, da sua descrição. O primeiro caso foi descrito pelo Dr. Charles Bell, um anatomista britânico que relacionou as raízes nervosas com o movimento humano, com o movimento, a motricidade voluntária. O Dr. Charles Bell, ele descreveu o caso de uma paciente de meia idade com fraqueza muscular generalizada, inclusive da língua. Contudo, a sensibilidade dela permaneceu preservada. No exame anatomopatológico desta paciente, o Dr. Charles verificou que a porção anterior da medula tinha um aspecto amolecido. Um outro ponto importante nos registros de casos de esclerose lateral amiotrófica aconteceu em 1869, pelo Dr. Jean Martin Charcot, um médico neurologista, que descreveu 2 casos de fraqueza generalizada e progressiva, e nesse primeiro momento, ele diagnosticou como atrofia muscular progressiva. Contudo, no exame anatomopatológico, ele também verificou um aspecto amolecido na porção anterolateral da medula espinal em ambos os casos. Essas características, elas foram primordiais para que posteriormente a doença fosse denominada como esclerose lateral amiotrófica. Os primeiros registros de ela no Brasil aconteceram em 1909, por meio do médico neurologista Dr. Cipriano de Freitas. Outro marco importante nos registros da esclerose lateral amiotrófica foi o caso do jogador de beisebol norte-americano Lou Gehrig. Ele foi diagnosticado com ela e após 3 anos do diagnóstico, aos 38 anos de idade, ele veio a falecer. O caso ficou conhecido nos Estados Unidos. Em 1964, houve um caso mais marcante, que fez com que a esclerose lateral amiotrófica passasse a ser conhecida mundialmente, e foi o caso do astrofísico Stephen Hawking, que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica aos 21 anos. O caso do Stephen, ele ficou conhecido mundialmente porque ele superou todas as expectativas de prognóstico após o diagnóstico da doença. Ele foi diagnosticado aos 21 anos e faleceu aos 76 anos, ou seja, ele viveu por 55 anos com o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Lembrando que a expectativa de vida após o diagnóstico gira em torno de 3 a 10 anos. Por isso, o caso do Stephen ficou tão famoso, porque ele superou todas as expectativas conhecidas em outros casos e descrita na literatura.